Nessa demonstração nós vamos examinar como é que nós podemos utilizar no FarmPlus Livro Caixa Digital do Produtor Rural o chamado plano de contas estendido. Esse plano de contas estendido permite que o contador ou produtor que esteja utilizando a ferramenta, ele possa, quando estiver fazendo os lançamentos no livro caixa, além das informações padrão usadas na Receita Federal, ele possa também classificar de forma adicional as receitas e despesas em um plano de conta gerencial. Né? Por que isso? A intenção é a seguinte: na classificação padrão da receita, nós temos basicamente esses tipos de lançamentos aqui. Receita da atividade rural, despesa de custeio e investimento e receitas de produtos entregues no ano referente a adiantamentos e receitas financeiras. Tá? Então, qual é o objetivo? A gente quer, além de poder dizer que um lançamento é referente, por exemplo, a uma receita, dizer que receita é essa. Receita de venda de soja, receita de venda de gado, de venda de milho e assim por diante. No caso das despesas, nós queremos, além de informar o que interessa para a receita, que é simplesmente que houve uma despesa, que despesa é aquela? Foi o quê? Foi salário, foi manutenção de máquinas, foi compra de sementes, foi compra de diesel e etc. Como é que nós podemos fazer isso? Bem, a primeira coisa é chegar aqui no item Sua Empresa, no menu Sua Empresa, aqui em cima à esquerda. Nós vamos acessar o cadastro da empresa. E aqui embaixo nós vamos habilitar essa opção, operar com plano de conta estendido. Então, quando nós fazemos isso, o programa ele passou aqui a mostrar aqui embaixo, plano de conta estendido, aqui em cima o dashboard e aqui também análise de contas pivô. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar aqui agora em contas estendidas aqui embaixo e criar as classificações que nós queremos de acordo com o tipo de negócio. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui que eu tenho um tipo de receita que é venda de soja. Eu vou dizer que eu tenho um tipo de receita que é venda de gado. Outro tipo de receita que é venda de milho e assim por diante. Eu vou dizer que eu tenho um tipo de despesa que é salários. Eu vou dizer que eu tenho... Ops, aqui nós erramos. Salários, corrigido. Eu vou dizer que nós temos um tipo de despesas que é compra de combustíveis. Outro tipo de despesa que é manutenção de máquinas. E assim vai. Vamos só corrigir aqui. Pronto, manutenção de máquinas corrigido. Bem, então nós temos aqui essas contas. A qualquer tempo é possível agregar novas contas, tá? E adequando o nosso plano de contas a ser tão detalhado quanto se queira. Quando nós habilitamos o plano de contas estendido, também passa a ser possível, para as propriedades cadastradas, nós criarmos centros de custos. Para quê? Para poder, na medida que ocorra uma despesa ou uma receita, nós informarmos em que tipo de setor da fazenda esse movimento aconteceu. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui em propriedades, aqui embaixo, nós vamos chamar aqui a Fazenda Santa Lúcia, e agora nós vamos ver o seguinte, que apareceu aqui, esse comando aqui, centros de custos. Então nós vamos chegar aqui e dizer o seguinte, nessa fazenda nós temos um centro de custo chamado agricultura, um centro de custo chamado pecuária, e um centro de custo chamado administração. Ok, então aqui nós vamos gravar e vamos agora acessar os lançamentos que nós fizemos anteriormente. Então, lançamentos, nós vamos chamar aqui o produtor que é a Margarete Arantes, no caso a Fazenda Santa Lúcia, e nós vemos aqui agora que o software mostra duas colunas adicionais, a conta estendida e o centro de custo. Então, por exemplo, essa despesa de custeio aqui, de R$8.000, que lá no histórico nós vemos que foi referente a peças, então nós vamos dizer que isso aqui foi referente à manutenção de máquinas. Aonde? Em que centro de custo? Na agricultura. Essa outra despesa aqui que foi compra de diesel, nós vamos dizer que foi compra de combustíveis, a conta, e o centro de custos nós vamos também informar como agricultura. Essa venda de soja aqui, nós vamos informar que se trata da conta venda de soja, do centro de custo também agricultura, e essa venda de bezerros aqui, eu estou sempre acompanhando aqui pelo histórico. Nós vamos dizer o seguinte, isso aqui foi da conta venda de gado, do centro de custos
pecuária. Então, o que acontece? Com essa classificação padrão, organizada dessa maneira, em contas, nós podemos agora agrupar essas informações com totais por mês, por ano, por cento de custo, etc. Então, feito isso aqui, nós podemos aqui agora chegar, por exemplo, aqui na opção aqui em cima dashboard, e ter uma visão agora gráfica do movimento geral de receitas e despesas da Fazenda Santa Lúcia. No caso aqui nós temos 3 fazendas, a Fazenda Jandira, a Fazenda Santa Lúcia e São José. Então nós vamos clicar aqui na Fazenda Santa Lúcia e os totais do dashboard estão sendo mostrados exclusivamente para Santa Lúcia. Então aqui nós temos o seguinte, ó, receitas da atividade rural, classificadas por mês, mas que receitas foram essas? Então nós vamos abrir aqui, olha, a gente vê que essas receitas vieram da agricultura, R$70 mil em setembro, e da pecuária, R$12 mil em agosto. Então nós vamos ver aqui, clicando mais uma vez na agricultura, ver a natureza dessas receitas. No caso, foram receitas de venda de soja na agricultura. E no caso da pecuária, venda de gado. E vamos ver aqui agora as despesas. Então essas despesas elas vêm da agricultura exclusivamente e foram com compra de combustíveis em outubro e manutenção de máquinas em novembro. E aqui embaixo nós temos um gráfico mostrando o movimento dessas receitas e despesas mês a mês. Então essa é uma forma de visualização do movimento, agora classificado a partir do plano de contas estendido e da estrutura de centro de custo que nós criamos. E nós podemos também fechar essa tela aqui e entrar aqui na análise de contas pivô. Nesse caso aqui nós temos o equivalente às tabelas dinâmicas do Excel. Então nós vamos selecionar aqui apenas o produtor, que é a Margarete. Foi esse aqui que nós utilizamos no nosso exemplo. Então está aqui só a Margarete selecionada. E nós temos aqui, a Margarete tem uma fazenda só, que é a Fazenda Santa Lúcia. E para a Fazenda Santa Lúcia nós temos aqui o movimento da fazenda classificado. Sempre lembrando que nós temos aqui o equivalente chamadas tabelas dinâmicas do Excel. Então nós podemos, por exemplo, aqui em cima, chamar o tipo. Por exemplo, eu vou pegar o tipo que está lá em cima, vou arrastar para cá. Então aqui ó, eu tenho a visualização do movimento com base em receitas da atividade rural e abaixo das receitas, essas receitas classificadas, no caso aqui venda de soja e venda de gado. E no caso das despesas, manutenção de máquinas e compra de combustíveis. Nós poderíamos aqui também fazer o seguinte, pegar aqui o centro de custo que está aqui em cima e colocar aqui, depois da propriedade, para saber, além do valor por conta, a gente visualizar em que área da propriedade o movimento ocorreu.